boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, sou diretor administrativo da Sociedade Numismática Brasileira. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O meu tema será sobre a aplicação da numismática na educação básica e secundária. Como a maioria aqui já sabe, né, a ciência numismática é uma ciência que a gente consegue abordar diversas outras matérias através dela. A gente consegue abordar história, geografia, matemática, ciência, biologia, praticamente todas as matérias do currículo básico de ensino fundamental e secundário a gente consegue abordar através das moedas. A sua interdisciplinaridade pode ser usada para demonstrar aos alunos de uma maneira diferenciada o que está sendo estudado na sala de aula. Desde que o dinheiro ele foi inventado, ele é usado para demonstrar as virtudes que um país tem para oferecer. Os povos, os governantes escolheram muitas vezes as moedas por seu valor de circulação no mundo inteiro para estampar as suas principais características. Com isso vão vir estampados grandes personalidades, fauna, flora, monumentos, artesanato, tudo que a gente pode imaginar que um povo tem a destacar e quer mostrar para outra cultura, para outros povos, eles vão estampar nas moedas. E é através dessas representações que a gente vai conseguir fazer essa conexão entre a numismática e as outras matérias. Na matemática, através das moedas e das cédulas, a gente consegue ensinar formas geométricas, somas e diversas outras operações matemáticas. Demonstrar os decimais, números inteiros, equações e símbolos. Além de demonstrar a importância que os matemáticos tiveram para a humanidade, que são recorrentemente homenageados nas moedas e cédulas dos mais diversos países. Aqui tem alguns exemplos de moedas com matemáticos. Aqui uma moeda ucraniana com alguns símbolos. E aqui são das formas, né? Além da moeda redonda que a gente usualmente conhece, tem moedas triangulares, quadradas, octagonais, tem dos mais diversos tamanhos e formas. Então, através dessas peças, a gente consegue ensinar as formas para as crianças também. Na parte de linguagem, a legenda das peças, a gente consegue usar muito esse recurso, tanto das moedas quanto das cédulas, para ensinar a linguagem para os estudantes, né? Elas são fontes de estudo das mais diversas línguas. Cada país emite seu dinheiro e, normalmente, emite na sua própria língua, né? Alguns acabam emitindo em duas línguas para facilitar as transações comerciais no mundo inteiro. Também são agentes para o estudo da variação que uma língua pode sofrer com o passar dos anos. Essas duas moedas que eu coloquei de exemplo aqui, a gente consegue ler República dos Estados Unidos do Brasil. Na primeira peça, Brasil está escrito com Z. Na segunda peça, o Brasil já está escrito com S. Uma variação de menos de 3 décadas, já mostra a mudança do jeito que a gente escreve uma palavra. Isso através das moedas, fica fácil visualizar essa variação linguística que ocorreu principalmente aqui no Brasil. Na parte de geografia. A parte de geografia é um campo que dá para ser muito explorado. É possível separar grupos de moedas, fazer atividades práticas em sala de aula, separando grupos de moedas, incentivando os alunos a descobrir de qual continente aquelas moedas fazem parte, com base na sua localização, ou com base nos hemisférios. E um grande exemplo que a gente tem é essa coleção americana dos 50 estados. Os Estados Unidos lançou essas moedas, cada moeda representa um estado, e eles usam essas moedas para ensinar a geografia nas salas de aula. Você tem um mapa americano, e no mapa você vai encaixando cada moeda no seu respectivo estado. E, através disso, os alunos americanos conseguem estudar e saber a localização dos estados, nome dos estados, além de que cada moeda vem estampado alguma figura representativa. Então, através dessas moedas, os alunos estudam toda a história americana. Na parte de ciências biológicas, a gente consegue aplicar a numismática no estudo da fauna e da flora, principalmente. Muitas vezes vão vir estampados, além da fauna e da flora, também ecossistemas e biomas,
servindo, nesse caso, para demonstrar de maneira visual as diferentes espécies que um país possui em relação ao outro. Aqui eu coloquei 3 exemplos de moedas. A primeira é brasileira, representando o lobo-guará. A gente teve uma série na década de 90 aqui no Brasil, que era a série dos animais. Se eu não me engano, são cerca de 6 peças diferentes. Cada uma representava onça-pintada, lobo-guará, acará, tinham outros animais que eu não me recordo agora. E, recentemente, a gente tem as cédulas do real. Cada cédula nossa do real representa um animal. Isso serve como base de estudo para poder estudar somente as espécies nossas, e cada país emite. A segunda peça é uma peça da Austrália, com o canguru australiano. A Austrália tem centenas de peças com os animais estampados, em grande parte pela rica quantidade de espécies que eles têm no próprio país. A terceira peça também é da Austrália, está representando o globo terrestre, e em volta dela representa as diferentes variações de espécies ao redor do mundo, não só na Austrália. Então, essa é uma peça bem interessante para estudo, que uma moeda ela vai englobar diversos ecossistemas, diversos biomas, diversos animais de diferentes países. Educação artística também é uma área que dá para ser muito explorada. Cada moeda é praticamente única e é uma obra de arte. Quem faz o dinheiro é um artista. Então, desses desenhos criados para as moedas, a gente consegue extrair diversos tópicos, desde o desenho propriamente criado para aquela moeda, especificamente para aquela moeda, até moedas que são feitas comemorativas a grandes obras, ou comemorativas a grandes pintores, grandes escultores, que são colocadas nas moedas como sua homenagem. Aqui são peças com desenhos feitos específicos para as moedas. Cada peça a gente consegue pegar e fazer uma análise muito profunda numa aula de educação artística. Então, é muito interessante essa relação que tem entre a arte e a numismática em si. A parte de história, como todo mundo sabe, é a parte que mais tem exemplos para serem usados. Os povos sempre se preocuparam em imortalizar seus feitos históricos, e isso, na maioria das vezes, ocorria através das moedas. São centenas de exemplos que a gente consegue usar para abordar esse tema. Através das moedas, a gente consegue dar oportunidade para os alunos segurarem peças de períodos históricos, e é uma forma com que eles se sintam na época, criando uma memória visual que ajudará a aprender sobre o período estudado. As peças preferidas pelos estudantes são as do Império Romano, Grécia Antiga, Idade Média, Segunda Guerra Mundial, União Soviética e da colônia do Império Brasileiro. Aqui tem alguns exemplos de moedas romanas, gregas, medievais. Embaixo tem a moeda do período da Alemanha nazista, do lado Itália fascista e União Soviética. Essas são as moedas preferidas pelos estudantes, que são os períodos que normalmente a gente mais estuda na escola. É muito interessante para o estudante poder segurar uma peça do período, porque assim a gente estuda a parte teórica, né? A gente vê a Segunda Guerra Mundial, estuda sobre o nazismo, sobre as consequências que isso teve, sobre as batalhas, as mortes, mas quando o aluno tem a oportunidade de segurar uma peça daquele período, ele realmente sente que aquilo existiu e que aquilo realmente é verdade, não é só algo que está no livro. Porque até aquilo ele acha que é algo que alguém está contando, mas quando ele tem a oportunidade de sentir, de estar com a peça na mão, ele vê que realmente, não, isso realmente existiu, isso realmente é verdade. Então, é muito interessante quando eles têm a oportunidade. A história brasileira. Já no estudo da história do Brasil, é possível exemplificar o que está sendo estudado com as moedas. Da época colonial à época imperial, os nossos governantes foram representados nas moedas. Todos os nossos governantes foram estampados nas nossas moedas. Já é uma maneira de exemplificar, pelo menos eles terem o visual de como era o governante na época. Na era republicana, a gente teve uma série conhecida como Brasileiros Ilustres, que também as principais personalidades, quando foram cunhadas, foram representadas naquelas moedas, além de tratar diversos feitos históricos e datas comemorativas. As moedas e cédulas são uma fonte inesgotável de relatos históricos, com as quais pode-se traçar uma linha evolutiva brasileira. Aqui são os nossos governantes, desde Dom João até aqui, o último aqui é Castelo Branco.
As 6 primeiras peças são peças de ouro, do período colonial até o período imperial. A última peça de ouro é de Dom Pedro Menino, ele também tem a representação dele mais adulto e dele idoso, nas peças de prata principalmente. Também tivemos representadas nossas moedas Getúlio Vargas, enquanto ele ainda era presidente, o presidente Dutra, logo na sequência, e o Castelo Branco, na época da ditadura. E aqui são alguns outros exemplos de peças comemorativas. A primeira peça é um R$400 do quarto centenário do descobrimento do Brasil, emitido em 1900. A segunda peça é uma peça comemorativa do 7 de setembro, o primeiro centenário da independência, em 1922. A terceira, do quarto centenário da colonização do Brasil, emitida em 1932. Essa peça faz parte de uma série maior, conhecida como série vicentina. Tem uma moeda de 300 cruzeiros logo embaixo, comemorativa do 60º da independência. Logo na sequência, a moeda comemorativa do centenário da abolição. Essa moeda também faz parte de uma série maior. A série é composta por 3 moedas que representam os escravos, pai, mãe e filho. Essa é a mãe. Foi lançada em 1988. Em 89, a moeda comemorativa do primeiro centenário da República. Aí abaixo alguns exemplos de feitos históricos brasileiros que são comemorados nas peças. As de cima são peças, a maioria circulou na época. Essa última linha são peças comemorativas em prata emitidas para colecionadores. Não são peças que você usa no dia a dia, foram emitidas para coleções. A gente tem, por exemplo, a moeda do Ayrton Senna, Santos Dumont, as moedas dos campeonatos mundiais de futebol, a gente tem moedas Ari Barroso, Juscelino Kubitschek, comemorativas ao Banco Central. A gente tem diversas peças que são emitidas para colecionadores, mas que, mesmo assim, algumas é possível ter acesso e é possível usar numa sala de aula para demonstrar algum fato para os alunos, tornar tátil, né, o aprendizado que ele está tendo em sala de aula. Diversas outras matérias podem ser abordadas. Física, química, educação financeira, educação religiosa, dependendo do currículo que a escola oferece, a gente consegue abordar inúmeras matérias. Por exemplo, um exemplo meu, eu acabei de entregar o meu TCC na faculdade, eu estou no último ano de Direito, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre moedas, sobre a evolução da legislação brasileira no combate à falsificação monetária. Eu consegui relacionar o que eu trabalho, o que eu gosto, que é a numismática, com o que eu estudo. Isso dá para a gente fazer em qualquer matéria. Existem maneiras de se conectar a numismática com praticamente todas as matérias. Química, seja na composição das moedas, educação financeira na parte propriamente do estudo do uso do dinheiro, de como se usa, conscientização, educação religiosa. Então, são dezenas. Na Idade Média, são milhares de exemplos. Atualmente, as moedas emitidas pelo Vaticano, com os papas, com os santos. Todas essas peças podem ser usadas para exemplificar o que é a numismática, né, demonstrar para os alunos o que é a numismática, ao mesmo tempo que eles aprendem de uma forma um pouco mais prazerosa a matéria, e não só de forma teórica, mas também, em partes, de forma prática, o que acaba auxiliando, claro, sempre na memória que eles criam daquele momento. Então, é muito mais fácil eles guardarem uma informação quando eles tiveram algo na mão que vai lembrar eles daquele momento, daquela matéria estudada. Esse é um quadro que eu gosto muito, que é O Mercador e a Esposa. A gente também tem diversas pinturas que representam a numismática. É outra forma de relacionar a numismática com outras matérias. E eu acredito que é isso. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade.